Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, prazer estar aqui com todos vocês, né? E hoje nós vamos falar então sobre telepatia. Bom, quando a parapsicologia começou a estudar o fenômeno da telepatia, a parapsicologia, como é que nós poderíamos transmitir, né, mensagens de um para outro, né, à distância, através da telepática? Os astronautas da Apollo, do projeto Apollo, fizeram esse tipo de pesquisa, tá? Eles tinham receptores aqui na Terra e determinado horário lá no espaço, em viagem para a Lua, eles não tinham o que fazer, né? Ficava lá. Então eles começavam a fazer esse trabalho de mandar mensagem telepática. Então, o meu assistente, procura aí baralho Zener. Quem criou, quem descobriu e quando, tá? Baralho Zener. Então eu vou explicar aqui para vocês o que é o baralho Zener. O baralho Zener, ele foi utilizado, né, para treinamento e pesquisa sobre telepatia, né? Eu vou explicar já para vocês como é que funciona ele, né? Então, são baralhos que têm 4 figuras simples. Uma figura é um quadrado, simplesmente um quadrado. Outra é uma roda. Outra é uma estrela, né? Eu sou ruim para desenhar. Uma estrela, vamos supor que isso aqui fosse uma estrela, tá? E a outra carta era simplesmente uma onda assim. Então, 4 cartas apenas. Estamos de volta. Chuva, trovão, tal. Então, um cientista em 1920, ele inventou esses 4 símbolos para testar fenômenos telepáticos. Então, o que ele fazia? A princípio, ele fazia o seguinte, ele pegava uma pessoa, né, colocava uma escrivaninha assim, uma pessoa sentada aqui, outra pessoa sentada desse lado aqui, e no meio ele colocava um anteparo, certo? E um seria o receptor e outro seria o transmissor. Então, este aqui, ele embaralhava o baralho e tirava uma figura, certo? Desses 4 símbolos. E mentalizava isso para que o outro captasse e pudesse, então, anotar. E um cara ia contando. Ele pegava até alguns sensitivos, tal. Qual é o número de acertos que essa pessoa tinha? Então, não sei se vocês sabem, mas 50% é normal. Tá? É como jogar um dado, né? Estatisticamente, para se provar um fenômeno telepático, tinha que ser acima de 90% de acerto. Que filme que ele explodiu todo? Ah, sim, sim. Sim, uma sensitiva americana que arrebentou, matou todo mundo, né? Lá, o pessoal começou a usar ela para uma arma de guerra. Os espíritos detonaram, explodiu, matou todo mundo. Isso é um caso sério nos Estados Unidos. Bom, então esse tipo de pesquisa para telepatia é a mais primitiva de todas. Entendeu? Inclusive os astronautas, né? Eles lá do espaço tinham os receptores aqui, que não era um só, eram vários. E lá ele pegava baralho Zener e mandava para a Terra. Mandava para a Terra. Isso foi feito, né, para tentar ver se nós criávamos um mecanismo de comunicação mais avançado do que esse de rádio, essas coisas não, que pode dar defeito, pode dar, se a gente conseguisse comunicar mente a mente, seria uma experiência fantástica. Porque, arquetipicamente, é o seguinte, o problema é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa muito interessante para vocês. Eles estavam querendo não mandar palavras, mas mandar símbolos primeiro, que é mais fácil. É mais fácil. E tem um problema. O problema maior é o seguinte, veja bem. Se eu colocar 10 pessoas aqui, eu colocar um triângulo na lousa, presta atenção. Quando eu faço essa figura, né, vocês vão ver o que é ler a mente do outro. Não é uma coisa tão simples quanto parece.
Você, quando vê, todos nós, quando era criança no colégio, a professora fez esse desenho na lousa e todo mundo olhou. Mas cada um que estava olhando estava vendo uma coisa diferente. Estava vendo uma interpretação do seu cérebro, uma forma. Mas nós fomos condicionados a chamar todos esses objetos de triângulo. Então, toda vez que você vê esse objeto, você vai chamá-lo de triângulo. Entendeu? Então, muito bem. Então, vamos supor que eu vejo uma coisa diferente de você. Mas fomos condicionados a chamar pelo nome de triângulo. Então, a gente se comunica, a gente conversa. É a mesma coisa quando eu vejo uma moça e você vê uma moça. Eu acho ela bonita, você pode achar super feia. Porque as formas não são interpretadas das mesmas formas que a gente imagina. Né? Então, a ideia de nós mandarmos símbolos primários, né? O que eu estou captando do cara? Eu estou captando a imagem que ele está mandando para mim. E se chega um negócio que eu não sei o que é? Eu não consigo, porque eu estou entrando na mente dele agora, né? Eu estou vendo o que ele está vendo. Eu posso não identificar como um quadrado, como um retângulo, como uma onda, como uma coisa assim. Então isso é um problema sério quando os estudantes, quando os pesquisadores começavam. A discussão era, será que todo cérebro, quando observa uma forma, é a mesma que todos estão... Ou nós nos condicionamos a dizer que é um nome, apenas um nome. Mas a forma não é igual para todo mundo. O cérebro não interpreta do mesmo jeito as coisas. Né? Inclusive cores. Nós condicionamos a chamar tal cor de violeta. Mas você pode estar vendo uma coisa completamente diferente de mim. Se você mandar uma mensagem telepática, eu posso, esse cara está vendo vermelho. E para ele não é vermelho. Violeta. Entendeu? Então, isso foi um dos grandes problemas no início das telecomunicações telepáticas, dos testes telepáticos. No entanto, até hoje, né, o que acontece é o seguinte, veja bem. Existe um programa que já se discutiu quando aquele paranormal, Thomas Green Morton, né, que brasileiro, foi levado no Fantástico, apresentado no Fantástico, a coisa dele e tal, apareceu um programa norte-americano nos Estados Unidos que oferecia $1 milhão, $1 milhão para quem apresentasse um fenômeno paranormal autêntico. Podia ser qualquer um, mas tinha que ser autêntico. Né? Podia ser telepatia, podia ser, né? E segundo ele, faz anos que está lá esse projeto e não apareceu ninguém para ganhar esse $1 milhão. Só que isso é uma armadilha do cacete. É como as instituições militares e secretas norte-americanas utilizam para angariar os paranormais e os sensitivos. Então vamos supor que você falou, eu sou paranormal, eu vejo, né, ouço voz, converso com o espírito, falo, saio fora do corpo, faço projeção astral, tenho visão remota à distância, né? Vou lá, vou ganhar esse $1 milhão. Então a primeira coisa que você faz é isso aqui, ó, ele vai lá, mete você nessa teste, faz o teste dizendo, você acertou acima de 90%, ao invés de ir para o programa de televisão e mostrar, aparecer um paranormal aqui, mas de jeito nenhum. O serviço secreto pega você e fala, vamos pagar $10 milhões para você. Aí para trabalhar para nós. Esquece televisão, esquece tudo. É? É. Então, não vá. Se você assistir o paranormal, não caia nessa. Isso é o Baiano está falando aqui que agora estão oferecendo $3 milhões. Ah? Então você não faça isso, que é uma armadilha filha da puta do serviço secreto americano para encariar paranormais e sensitivos para a Guerra Fria. Para a guerra com paranormais e sensitivos. Bom, o que vocês entendem por telepatia? Uma vez, né, isso é muito interessante, isso é da década acho que de 90, faz tempo atrás. Quando a gente teve com os primeiros celulares na mão, os primeiros telefones celulares, que época que foi, você sabe? Vocês lembram agora? Final de 80, você tem uns celularzinhos analógicos mesmo celular analógico. É. Os Nokia, aqueles Nokia, da Gradiente. Eu lembro que eu tive um analógico Gradiente, um dos primeiros que saiu, que eu peguei num negócio, eu nem queria ter celular, sabe?
Mas tinha um cara devendo para mim, ele pegou e deu o celular dele, né? Depois eu vendi também, né? Você está entendendo? Eu tinha que ter linha naquela época, não era assim do jeito que você está pensando. Né? Então, aí veio um indiano no Brasil, veio um indiano, ele tinha 110 anos de idade, um yogi indiano e tal. Né? E o repórter do Fantástico foi entrevistar esse indiano. Tá? E ele lá falando, poxa, assim, o senhor tem 110 anos, olha quanta coisa o senhor não viu, né? Desde lá de trás, do começo do século passado, até as transformações do mundo, né? E aí ela estava com o celular na mão, ela falou, olha, o que o senhor acha, né? Desse avanço tecnológico, olha o celular, eu pego esse aparelho aqui, eu posso falar com todo mundo sem sair daqui, né? O que o senhor acha dessa evolução? Porque achou que o cara era meio zero à esquerda, né? Aquela coisa tudo, né? Ele falou assim, um dia vocês também vão ser que nem nós. Vocês poderão falar com todo mundo através da mente, não precisa desses negócios aí. Zumbou da mulher, mostrando que esses indivíduos, yogis, esses mestres, já utilizavam a capacidade telepática para conversar, dialogar, à distância que for, com todo mundo, sem esse delay, sem tecnologia, sem nada, uma coisa muito mais avançada do que praticamente essas tecnologias de comunicação que nós temos hoje. Né? Muito bem. Oi? Ninguém grava. Não é grava, não. O problema é o Djar. Djar é foda. Ele grava tudo que você pensa até. Isso é pior. Pensou mal, dançou. Comete pecado, vídeo. Comete pecado virtual. Tem como deletar depois. Está lá o. Cobiçou a mulher do próximo, tá ali, né? Viu? Cobiçou a mulher do próximo, tá ali, tá gravado, né? Então, é muito complicado. Então, a telepatia, né? Vamos supor, se esse baralho Zener funcionasse, fosse algo perfeito, que você tivesse dois indivíduos conversando perfeitamente, vamos supor, você não precisa conversar. Eu falo, você responde, eu falo, você responde. Falo, sabe falar? É uma conversa telepática. Eu posso mandar código Morse. Certo? Se você mandar somente símbolos, que é ponto, ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço, eu transmito qualquer mensagem digital. É digital isso aí. 01. Você está me entendendo? Então eu posso transformar isso. Né? O receptor só fica recebendo a imagem, ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço. Vai pegar o código Morse. Se alguém estivesse batendo o código Morse lá, se ficar difícil, mandar uma mensagem mais complexa, falada. Se o cara mandar uma mensagem, porque se às vezes transforma uma imagem já é difícil, mas falar um texto, né? A conexão sensitiva precisa ser muito bom, ter essa conexão perfeita para ouvir, certo? E às vezes tem mecanismo que precisa ser desenvolvido, muito mais sofisticado, que ainda a gente, né, a tecnologia do ZT sabe abrir, fechar o sensitivo. Né? Porque é engraçado, quando o cara fala, você ouve perfeitamente, como se fosse um telefonema, você ouve aqui atrás da orelha, aqui no fundo. Ó. Ecoa até lá dentro do seu cérebro a voz. Né? Entendeu? E é uma mensagem de voz mesmo, perfeita. Não tem como você se enganar. Certo? Porque é um negócio muito diferente do que pelo ouvido daqui. Né? E eles sempre fazem, quando eles querem falar com vocês, eles não falam direto assim, eles fazem que nem o telefone e dá um sinal para você atender. Você atende, aí eles mandam alguma coisa. Né? Entendeu? E o problema é a língua, né? A língua. Como que você pode mandar uma mensagem? Aquele que eu falei para você, manda uma mensagem telepática. Se não tiver codificada a língua na sua cabeça, você não entende. O cara manda uma mensagem em alemão. Você não entende. É. Igual as máquinas de código, né? As máquinas de código que mandavam o código da Enigma lá, que mixelava, dava 200 milhões de combinação para você adivinhar como que você para decifrar a mensagem. Né, dos alemães. Os japoneses tinham uma máquina também deles, né, de código, mas eram códigos analógicos, viu? Todas essas máquinas funcionavam com combinações, análise combinatória.
E era muito difícil, porque você pegava engrenagens. Né? Foi um jogo de engrenagens, você dava 200 milhões de combinação, cara. E cada dia você mudava o primeiro código. Né? Puta, aí é uma meleca. Assistiu o Turing, né? O jogo da... É, jogo da imitação. Como é que ele montou a máquina para decifrar enigma? E mesmo você tendo a máquina Enigma na mão, né? Porque eles pegaram a máquina Enigma na mão, mas se você não tivesse o código primário, não adiantava ter a máquina. Você sabe o que quer dizer? Todo mundo que tinha a máquina Enigma, né? Ele recebia, né? Não pela máquina, ele recebia um código para abrir a máquina todo dia. Se você não tivesse aquele código, você viu que safado? Eles pegaram pela cagada dos caras. Toda a mensagem da High Hitler. Os caras se fuderam com isso. É. Porque daí eles começaram a pegar padrão, né? Saber que era. Toda vez eles faziam High Hitler, para começar e para terminar. Aí, porra, ele começou a achar o código daí. Começa a trocar as letras. Sabia que sempre era High Hitler, né? Embora a trocação de letra que ele tinha já quebrava o código na metade aí quase. É. Bom, então a telepatia é uma capacidade, né, que as pessoas têm de comunicar-se. É uma comunicação mente a mente. Mas eu quero que vocês entendam isso. Não é só ouvir como se fosse um telefone e transmitir como se fosse um telefone, um aparelho de rádio à distância. Não. Eu vou falar uma coisa que acontece comigo, tá? Com os espíritos e com os ETs. Principalmente com os gurizinhos que estão mais perto de mim. Cara, a telepatia transmite emoção, sentimento. Então, ele está perto, ou pode estar longe. Ele, mesmo de longe onde ele está, quando ele entra em contato, vem a palavra e vem, se ele está alegre, feliz, eu sinto aquela emoção dele dentro de mim. Ele impõe a emoção, ele coloca a emoção dele dentro de mim. Então é uma conectividade, como se nós fôssemos um mesmo, né? A nossa consciência se integra, a nossa consciência se une numa única coisa. Então ele transfere emoção e eu transfiro a minha emoção para ele, os meus sentimentos, e a gente interage sentindo o que o outro está sentindo. Né? Eu lembro que ele sempre fazia eu dar risada, ele sempre fazia eu ficar feliz, ele sempre transmite uma energia de alegria, né? Era só ele chegar, preenche você de alegria, daquela emoção que envolve tudo você, é uma telepatia. Ele está colocando dentro de você uma energia de alegria, de amor, de carinho, de amparo, de amizade, tudo você sente, toda essa energia vindo deles. Né? Não é só palavras, né? Porque aquilo que eu falei para vocês, né? Uma vez tem uma sensitiva muito boa, não vou contar a história toda para vocês, e ela estava vendo o gurizinho do meu lado. E ela via o gurizinho falar comigo. Ela escutava o que o gurizinho estava falando comigo. Mas só que tinha um porém. Ela não conseguia entender porque ela falava que o gurizinho falava numa língua esquisita comigo. Né? Será que o padrão de captação de telepatia dela não estava sintonizado naquela frequência de linguagem, vinha truncado para ela? Né? Mas ela podia realmente não entender, né? Mas é isso que é interessante. O que é interessante é que eles falam com outro padrão de comunicação. Não é uma linguagem nossa aqui. Porque a nossa linguagem, se você usasse a telepatia simplesmente, você sabe que a linguagem ela é pobre. É um instrumento de comunicação pobre. Você vê quanto que os poetas se esforçam para expressar um sentimento ou uma emoção, né? Através das palavras. Né? E ela não é um instrumento que você... Né? Você vê, a música já é melhor. A música transmite emoção que o poema não transmite. Né? Se você recitar um poema e colocar uma música junto com o poema, é outra energia. Se você só falar palavras e não ter música, a emoção que você consegue transmitir é outra. Né? É mais pobre.
Então, a telepatia, por isso que eu falo que a telepatia verdadeira, ela é algo muito superior a palavras. Ela transmite emoções, transmite ideias muito mais profundas e sofisticadas do que apenas simples palavras, né, transmitidas entre dois pontos. Né? Vocês se lembram que a gente estava falando da experiência para vocês de ação à distância, quando fizeram a experiência com células, células-tronco, células do sistema imunológico, que as pessoas emitiam uma emoção e as células respondiam, né? Entendeu? O famoso efeito Isaías, que está muito discutido aí na internet, essa pesquisa, é uma forma de interação telepática. Porque, segundo a teoria de campo de Albert Einstein, tudo está conectado, tudo é uma unidade. O próximo palestra que for dar aqui gratuita, que ontem, na segunda-feira, eu fiz a segunda parte da energia escura e matéria escura. A próxima palestra que eu vou dar na sequência desse mesmo tema é sobre as teorias de campo de Einstein e a unidade cósmica. Porque nós somos um. Nós somos uma única consciência, dividida e separada. Mas nós estamos conectados uns com os outros. Então, esta conexão real que existe com os outros é que faz a telepatia acontecer. Né? Porque nós já estamos conectados. Então, já temos um fio que nos conecta, algo que nos conecta. Então, a informação pode atravessar aquilo que você acha que é um espaço entre duas pessoas. Mas não existe esse espaço entre duas pessoas. É como você pegar um elétron aqui, outro elétron aqui, né? Não importa a distância que você coloque eles, sempre vai existir aquele força de interação elétrica entre eles até o infinito. Que a forma não se estende até o infinito. Por que se estende até o infinito? Porque não tem como você separar as duas coisas. O campo se estende e conecta as coisas. Então, se nós imaginarmos consciência, é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Você pode conectar duas consciências, um está na ponta da galáxia e o outro está aqui. Não tem delay. Né? Seria como se fosse uma comunicação quântica. Aquela não local. Um entrelaçamento quântico de duas consciências. Foi exatamente que esse experimento, que pode se chamar um experimento telepático avançado, que poderia dar um instrumento de comunicação via código Morse, né? Deixa eu explicar para vocês que talvez não conheçam esse experimento, né? Como é que ele funciona. Então, eles colocaram duas pessoas no momento 1, eles colocaram duas pessoas sensitivas meditando um juntinho com o outro, dando as mãos até. Mas os dois têm que ser sensitivos. Tem uma certa sensibilidade, já uma certa mediunidade. Às vezes com pessoas super comuns, às vezes não acontece isso. Durante um tempo. Então eles entraram, as consciências se estabeleceram uma comunicação, um elo, uma ligação. Aí no momento 2, o que eles fizeram? Eles separaram essas duas pessoas de uma distância razoável entre elas. Superior a 100 metros. 2 laboratórios diferentes na faculdade em prédios distantes. Aqui se instalou nesse indivíduo um sensor de eletroencefalograma, aquele que fica dando as ondas do cérebro, as ondas cerebrais. Ok? E neste aqui, a mesma coisa. E ficou monitorando. E nós não íamos falar, esse aqui seria o receptor, esse seria o indutor. Então, ninguém disse quando e a hora. Fica lá durante aquele tempo. Aí, quando esse aqui estava bem relaxado, nós fizemos o seguinte com ele. Nós pegamos um flash de máquina fotográfica muito intenso e um barulho intenso, e fizemos assim, ó. Quando ele recebeu esse impacto, o que aconteceu na onda cerebral dele? Fez isso, ó. Porque levou um susto, certo? Levou um pico. Instantaneamente, aqui,
Qual a conclusão que vocês chegam? Isso é um experimento científico. Essa informação foi transmitida para cá. Via um sinal, via uma informação que nós não sabemos o que é, não é eletromagnética. É um pulso e gerou um potencial elétrico, porque isso aqui é um potencial elétrico. Eu poderia explodir uma bomba com isso. Olha que eu poderia explodir uma bomba. O potencial elétrico é um sinal elétrico, que eu poderia estar ligado numa bomba, a hora que se desse esse pulso, a bomba explode. Para vocês verem como é que é a importância disso. E imagine se eu começar a mandar um código Morse aqui agora para o cara. Dá código Morse lá. Eu faço uma comunicação de mentes, eu uso a mente como instrumento de comunicação. Eu instalo uns equipamentos aqui, depois o próprio computador associa, o computador já vai sair inscrito lá. Você está entendendo? Porque o código Morse hoje em dia, se eu fizer assim, isso aqui, certinho, o outro cara do lado não precisa saber código Morse. Acopla o computador pega tudo isso aí rapidinho e já vai dando mensagem para você, já vai traduzindo para você. Ninguém precisa saber. O duro é digitar. Mas eu acho que dá para fazer o inverso. Eu acho que hoje é possível você pegar uma mensagem e fazer o computador virar código Morse, virar pulso Morse. E enviar. Deve ter aplicativo para isso, né? Quero mandar uma mensagem em código Morse. Você digita a mensagem normal, depois ela sai no maior pau. Você está entendendo? Né? Então, é muito engraçado isso. Né? É muito engraçado como... Né? Deixa eu ver as perguntas. Essa conectividade seria a conexão de Brahma, né? Brahma, acho que talvez eu quis dizer, que acontece na telepatia. Somos todos uns, estamos todos conectados com Deus, né? A gente é o tecido. É o tecido que une nossas mentes, que une todos os nossos seres, né? Professor, dizem, ou você mesmo disse, que no lado espiritual temos a liberdade de escutar a mente do espírito e do outro. Isso é verdade? Claro que não. É isso que tá. Vamos supor, você morre. Você vai do outro lado, você não vira um telepata. O que está escrito aí? Aplicativo que já transforma. Olha que legal, tá vendo? Não. Eu falo que descobriu um aplicativo aqui no celular que já faz isso que eu acabei de falar. Né? Você digita uma palavra, um texto, e ele transforma em código Morse para você. Olha lá, ele começa a transmitir. Legal pra caramba. Hoje em dia tudo é legal, cara. Essas coisas do começo do século. Né? Eu lembro o filme dos Três Patetas. Eles estavam lá numa casa, eles eram detetives, sabe? Era da polícia. Aí de repente começa a receber um código e o Curly vai lá e começa a anotar. E aí, o que foi que disse aí? Cara, era uma besteira atrás da outra, os Três Patetas. Era muito bom, muito bom. Então, do outro lado, a coisa continua assim. Ninguém é telepata do outro lado. Né? Os espíritos conversam como se falassem uns com os outros mesmo. Certo? Mas porque, né? Se as pessoas lessem a mente uns dos outros, não tinha casamento que durava uma semana aqui na Terra. Depende, cara. Depende. Porque tem seres que quando vêm conversar com espíritos, certo? Vocês, quando vêm conversar com vocês, eles não mexem a boca. Você sente que ele está falando com você telepaticamente. Eles não têm língua tal, saca? O espírito também não tem língua. Então, há uma comunicação no determinado nível. Mas quando eu quero falar e quando o outro cara quer falar, fora disso, eu não consigo entrar na mente dele e ler a mente dele. Você está entendendo? É um mecanismo que ele fala e eu escuto, eu falo, mentalmente ele escuta. Só que
Existem pessoas poderosas que conseguem entrar na sua mente e ouvir o que você está pensando. O Diar faz isso o tempo todo, certo? Mas os seres inferiores não fazem. As pessoas do umbral, tal, são pessoas normais. Você anda, conversa, tal, ninguém lê tua mente. Ninguém. Agora os espíritos superiores, não, aí você tem que tomar cuidado. Você não sabe com quem você está lidando. Primeira coisa, você não consegue enganar os espíritos superiores. Você pode enganar os umbralinos, você engana. Mas os espíritos superiores, se você falar alguma coisa, ele já está sabendo que você está mentindo. Né? Até aqui embaixo a gente sabe quando a pessoa está mentindo. Né? O pessoal que estuda muito, por exemplo... Não é uma coisa chamada neurolinguística hoje em dia. Né? A neurolinguística, ela mostra determinados hábitos que o indivíduo tem, que o cérebro, e é baseado nisso que a gente tem o polígrafo lá, né? O detector de mentira. Né? Porque certos parâmetros, quando você mente, você soa, sua temperatura aumenta, sabe, sua respiração, seu coração bate diferente, uma série de coisas. Tem gente que consegue controlar, mas tem que ser treinado para controlar, o agente secreto americano, eles eram treinados para vencer o polígrafo. Tá? Mas senão, o cara pega que você está mentindo mesmo. Você vai falar mentira, você começa a suar, começa a pegar na mão, começa... Né? E só os gestos, a linguagem corporal e outros fatores que ficam com a sua voz, ele sabe que você está mentindo, por detectar a sua voz hoje em dia. Você está inseguro na resposta. Entendeu? Você tem que criar uma história ali, ela fica meio confusa, ela não é, né? Precisa, então você está mentindo. Né? Então hoje tem mil formas de você realmente fazer isso. Não temos esse poder de ler a mente, né? Foi devido à lei do karma, ou devido à evolução do ser humano. Não, devido à lei do karma, porque se bota isso aqui, dá uma puta zona do caralho aqui, né? Porque tira o seu livre-arbítrio. Por exemplo, se alguém entrasse totalmente na sua mente o tempo todo, o seu livre-arbítrio não existia mais. Você não era um ser livre para pensar, agir da forma como você deseja. Você estaria o tempo todo compartilhando seus pensamentos, suas emoções com o resto. E ninguém quer isso, ninguém está preparado para isso. Neste plano, não. Esse plano é um plano de competição, sabe? É um plano onde as pessoas competem, elas escondem, elas mentem, elas falsificam, tudo para estar por cima da mandioca preta. É o jogo do ego, né? O ego, ele mente demais, né? Para poder... Né? Pensa bem que as suas mentiras podem enganar as pessoas daqui, mas não enganam as pessoas de lá. Não fui eu que matei. Mas tem a câmera lá de cima, a câmera do Dijar, meu filho. Oi, tia, filhote meu. Fala assim, eu sei pedir. Você vê com que eu entendo tudo o que eles querem. Os animais, meus gatos, todos os gatos que estão aqui, eu sei o que eles querem. Eles não precisam falar nem um pouco português comigo. Porque existem muitas formas de você transmitir uma linguagem. Né? A hora que eu quero sair, ele chega perto da porta, olha para mim e chora. Eu sei que ele quer sair, só abrir a porta. Quando ele quer comer, ele vem, vai no pratinho dele, olha, não tem comida que ele quer, fica assim, e chora. Quando ele quer carinho... Né, quando ele está com medo, ele tem vários tipos de comportamento corporal, ele vem se juntar com você, porque né, dá um trovão, ele fica junto, o cachorro é assim, né? Hoje deu um trovão no sítio, a primeira coisa que meu cachorro foi entrar dentro do meu carro, foi ficar lá na cabine do meu carro, as corridinhas lá, o Raj, ele morre de medo de trovão, o Raj não gosta. Né? Então cada animal tem um comportamento, e você sabe, você fala com ele, o cachorro é o animal que você mais conversa com ele. Ele te entende perfeitamente. Sabe? Você entende o que ele quer, você entende o que ele fala, você entende o que ele sente. Tá tranquilo, quando você convive muito com o animal, ele convive com você, nossa. Tem um cara que passou, você estava na internet mesmo, o cachorro estava na frente da casa e falou, vamos passear, vamos. O cachorro entrou correndo na casa, foi lá, pegou a cordinha dele e veio trazer na boca. Sabe, a coleirinha para ele sair passear com o outro. Porque ele sabe o que tem que buscar, só pela palavra. Vamos passear. Já foi lá buscar e trouxe. Que o comportamento, né? O comportamento ele é uma linguagem também. O comportamento repetitivo se transforma numa linguagem.
Como é que você aprende língua estrangeira? Você aprende língua estrangeira, é comportamental. Você está com o professor e fala, isso aqui, né? The glass, copo, the glass, copo. Aí com o tempo você decora essa bosta, que é, né? Copo. Você está entendendo? Você está entendendo? É uma questão de repetição. O cachorro é a mesma coisa. Você repete uma coisa para ele, sabe que aquilo é aquilo depois. Né? Entendeu? Tudo é associação. A gente chama de comportamental. Você aprende um comportamento. Seu cérebro decora aquele comportamento. Por isso que eu falei para vocês que a hora que vocês abrirem a terceira visão, vai dar uma confusão, porque sobrepõe imagens, sobrepõe coisas. Você tem que se acostumar. Né? Andar na rua desviando de espírito. É a coisa mais engraçada do mundo. O cara tá andando assim, tá fazendo assim, tá andando em zigue-zague, todo mundo dá risada, não sei porque não tem ninguém na sua frente. Por que ele tá andando em zigue-zague? Você tá entendendo? Então, e aí, como é que fica? Tudo é comportamental. Olha, eu quero que vocês não sejam telepatas. Porque se vocês forem telepatas, o primeiro problema é o seguinte: você começar a ouvir vozes. Vocês podem ficar loucos. Porque vocês não estão treinados. Então, imagine você o tempo todo ouvindo vozes distantes, como se fosse uma barulheira, um ruído que vem. Hoje, quando você vai num show, por exemplo, você vai num show, tá cheio, né? Todo mundo falando, gritando, né? Todo mundo, as mulheradas falando, puta, um monte de gente. A gente tá acostumado, a gente não liga. O nosso cérebro ele corta, eu fico conversando com você, tá, mas tá um puta barulho lá, é música tocando e tal. Agora, fica no silêncio, só você aqui na sua casa, porque você começa a ouvir um monte de barulho, um monte de som, gente conversando, você não consegue dormir, você fica louco. Se você não tiver um cut, como cortar isso? É como a terceira visão. Imagine eu fechar os olhos e continuar vendo. Ah, desgraça do caralho isso aí. Tem hora que você quer ficar quieto, quer isolar do mundo. Não quero ouvir nada, não quero ver nada, quero dormir, quero descansar. E se você não descansa? Então, se você não tem um treinamento, se você não tem uma preparação, você fica louco, você vai para o hospício. Por isso que tem muita gente no hospício. Que o esquizofrênico, ele é assim, às vezes ele começa a ouvir. Mas ele ouve tanta conversa, tanta porcaria, não tem nada a ver com ele. Ele está ouvindo sons, ele começa a ficar louco, ele bate na cabeça, não consegue parar aquele negócio. E aí? Essas vozes não saem da minha cabeça, essas vozes. Pô, e aí? Que merda que é. Às vezes é melhor ficar no... A gente tem um botão, né? Quero ouvir isso. Não quero ouvir mais, fecha. Certo? Aqui, se você não quiser ouvir, só botar um tampão na orelha, né? Fecha bem que você não escuta. Será que dá para fechar a telepatia? Né? A gente precisa também tomar muito cuidado, né? Se às vezes você está recebendo uma mensagem telepática, você está criando uma esquizofrenia dentro do seu cérebro. Porque a gente cria personagens que falam com a gente. Eu conheço um monte. Eu recebi uma mensagem hoje do tal ser. Recebi uma mensagem de Astar Shera. Porra, como é que essa mensagem veio? Né? Ele ouviu, gravou, depois escreveu? Está gravada onde? Uma intuição. Porque pensa bem, Sansão, se você for psicografar, tem um problema. O tempo que o cara fala, você consegue escrever ao mesmo tempo? E o Astar Shera é uma desgraça, porque ele fala rápido pra caramba. Você tem que ser estenógrafo. Você escrever em estenografia, depois você passa limpo. Exatamente, cara. Porque se o cara está falando com você, se ele falar 3, 4 palavras, espera, você acaba de escrever. Certo? Até a psicografia, por isso que ele tem que pegar na mão do cara e psicografar direto, sem passar pelo médium. Porque ele escreve muito rápido, o espírito. Mas o cara fica ditando intuitivamente, é óbvio que vai ter uma confusão do médium no meio misturado com aquilo. Tem muitos sensitivos que canalizam. Amanhã nós vamos falar de incorporação também, bicho pega. Né? Vão lá, vai lá. Sobe aí. No seriado, o outro lado da vida,
o computador entra na mente do outro computador e lê tudo que ele faz, existe no outro lado das máquinas. Sim, máquina fazemos aqui, o nosso computador entra no computador do outro, a gente vê tudo, né? Até a gente manipula o computador do outro à distância, né? Mas não é no outro lado da vida, não. Chama Another Life, é outra vida, não é no outro lado da vida, é essa mesma vida de bosta aqui, só que no futuro. É que o computador é o seguinte, eles colocam, na verdade, é um computador só. É um hardware com 2 softwares. É que você não prestou atenção no filme. Assim, a programadora, ela programa uma rotina e programa aquele cara, que é o moreninho, tá? Como é que chama ele? Esqueci o nome dele. Gil, né? Aí, o que ela faz? Ela programa uma outra interface, que é um outro cara, mas deixa ele desativado. Não é outro computador. Agora, o que acontece quando vem aquele ET, aí é parte do computador do ET que eles colocam dentro daquele computador. Hã? William. William é um moreninho que é a interface. Então, ele se identifica como o programa, né? Mas tem outros programas, né, que o cara pode tirar ele e abrir outro, certo? Isso é o operador que faz. Ele pode, esse comando pode dar de volta. Fala, William, desligue. Ele desliga. Agora, chama outro, outro entra, vem uma outra imagem, uma outra pessoa. Né? Tem a moça, lembra que tem que é aquela parece uma japonesinha? Que ela é, na verdade, um programa do computador dos ETs? Que é híbrido? Você não assistiu, né? Da temporada não. Vocês vão se fuder quando chegar no final do filme, do seriado. Vocês vão descobrir quem são os ETs, que faz toda aquela merda na galáxia. E faz uma merda na galáxia, hein? Quantas raças são escravos desses ETs? Vocês vão descobrir que tem um monte de raça na galáxia que são escravos desses ETs que querem escravizar a Terra. Você viu que eles aparecem? Você viu que eles têm interface dele? Essa interface parece que eles ET bonzinho, pega a cópia da mãe da moça para poder falar com ela. Por exemplo, a interface do computador nesse seriado é o William, ele é um cara moreno. O que o ET faz? O ET, quando ele vai entrar em contato com a pessoa, ele vai, fuça a memória da pessoa e pega uma imagem legal. Então, geralmente, no caso da comandante, ele pegou a mãe dela. Então a interface do ET que conversava com ela era a mãe. Era a imagem da mãe que conversava com ela, para ser mais aproximado, para ter mais facilidade de contato, né? Mais conectividade. É muito engraçado isso, é muito interessante. Aí vocês vão entender o jogo de tudo. Precisa ser inteligente, viu? Somar 2 mais 2 é rapidinho, né? Demorar 3 anos para entender. Igual, eu tinha uma amiga minha. Você contava uma piada para ela entender uma semana depois. O mais engraçado, ela era psicóloga, formada pela PUC. E ela não entendia a piada. Ela não entendia. Mas não entendia lá. Não entendia. Sabe o que ela fazia? Ela ia e contava piada para as amigas dela. As amigas dela rachavam o cano da risada e ela não entendia por que essa amiga entendia. Porque ela contava, mas não entendia a piada. Demorava um mês para entender a piada. As pessoas elas não têm, elas podem ter, a gente chama de inteligência emocional e não inteligência analítica. Inteligência analítica, que a gente faz matemática, cálculos rápidos, muito, saca. A inteligência emocional tem muito matemática, não tem. Ele não tem sacação emocional, ele é frio, calculista. Esse filho da puta mata judeu, queima judeu, não tá nem aí. Mas o cara que tem inteligência emocional, ele já... Não, ele fala, não vou matar, tem sentimentos, emoções, coloca antes. Entendeu? É um perigo. Você ter essas pessoas muito inteligentes, elas fazem merda. Elas fazem merda. Você não pode confiar numa pessoa muito inteligente, não, que ela faz merda. Ela vende até a mãe. E não entrega. Ia ter uma cena do seriado do Pablo Escobar. Você conhece o Pablo Escobar, né?
o maior traficante, o maior terrorista da Colômbia, né? Você está entendendo? Então, ele está com um caminhão cheio de contrabando, droga, a polícia para ele, os militares para ele. Os caras não conheciam ele, assim, você falou. Você sabe o que você está falando? Né? Cara, quanto você ganha de salário por mês? Cara, em breve você é presidente desse país aqui. Pode ter certeza. Eu tenho o poder na mão. E outra, o que vocês querem? Vocês querem me prender? Querem que eu... Você está maluco, rapaz? Né? Sua filha, e falou assim, o que manda nesse país é informação. Eu sei quem vocês são. Sou de vocês. Você ou seu. Falava o nome de cada soldado. Você tem uma filha assim, né? Sua mãe não está doente no hospital? Sua mãe está precisando de remédio, não está? Quem está pagando? Né? Pode deixar que eu vou mandar remédio para ela lá. O governo não manda bosta nenhuma. Eu vou mandar. E ele começa, né? No fim, pode ir embora, bate a mão nas costas, porque ele é melhor que o governo, ele cuida mais do povo do que o próprio governo. Você está entendendo a jogada do como é que é manipular o poder? O cara inteligente é foda. Quando ele é muito inteligente, você não prende ele. Ninguém prenderia ele na Colômbia. Quem prendeu ele foi o governo americano, né? Mas quem pisava no calo dele, matava, morria, quer saber. Era uma guerrilha. É uma guerrilha. Né? E você sabe que desses seriados, quem faz? É o Pablo Escobar? É um ator brasileiro. O Wagner Moura. O Wagner Moura. É o filho da puta, ele é bom ator, o Wagner Moura. Esquerdista, mas é bom. Foi fazer Marighella, que não tem nada a ver, né? Ele botou um ator para fazer Marighella que não tem nada a ver com Marighella. Ele botou um ator negro para fazer Marighella. Marighella era branco, não era negro. É um rolo desgraçado, né? Bom, até aí tudo certo. Bom, tem mais perguntas? Deixa eu ver ali. Por que os espíritos não têm esse poder e os espíritos avançados podem ter e é devido à evolução? Claro que é devido à evolução espiritual. Quando você evolui espiritualmente, você está preparado para uma série de coisas, inclusive, né, ampliar os seus instrumentos de percepção da realidade. Né? Você não pode dar poder na mão do espírito primitivo. Aí você escraviza as pessoas. Né? Você escraviza muito as pessoas. Né? Você lembra, tem um filme muito interessante, que é o Dr. Dolittle. Alguém já assistiu o Dr. Dolittle? É com o Eddie Murphy. Então, ele tem a capacidade de ouvir telepaticamente tudo que os animais falam. É só o que os animais falam. Tem um outro filme muito que é um cara, eu não sei o que é o artista agora, que ele começa a ouvir tudo que as mulheres pensam. Como é que é? Aí você vai ver como é que é engraçado. O que é telepatia? Se você começar a ouvir o que as mulheres pensam... É o Mel Gibson, né? Acho que o nome do filme é O que as mulheres pensam. Ele começa a ouvir telepaticamente. Né? Eu já trabalhei com sensitivos, que teve contato com o ET, a hora que voltou, ele era um médium de centro espírita. É inclusive o caso do Wilson Fernandes aqui em Limeira. Ele começava a ouvir o pensamento das pessoas. Então, para ele, o pensamento da pessoa era conversa em voz alta. Você está me entendendo que louco? Ele brigava com as pessoas, porque ele estava assim, trabalhando, e as pessoas, ele ouvia o pensamento, e pensava que a pessoa estava falando mal dele. Estava falando, eu estava pensando mal dele, e achava que estava falando mal dele. Ele virava e ia brigar com a pessoa. E a pessoa não estava conversando com ninguém, estava só pensando. Hã? Vocês estão entendendo? Então, mas é engraçado, por que eles só ouviam as mulheres, né? Tem que ouvir os homens também, a telepatia tem que ser uma coisa mais... Entendeu? Mas é engraçado, não deixa de ser engraçado, né? Não deixa de ser muito engraçado. É a mesma coisa que você ouvir espíritos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, quando você ouve espíritos,
Você não ouve as outras pessoas aqui. Eu posso conversar com o espírito, mas eu não ouço a telepatia de vocês, o pensamento de vocês. Senão, começa a embaralhar o meio de campo, então os caras sabem como abrir você. Ele tem instrumento, por isso que ele bota instrumento em você, os ETs, os espíritos, bota instrumento. Quando ele quer comunicar com você, ele abre o canal. Ele fala telepaticamente com você. Ele fecha. Porque eu não posso, como é que eu vou dar uma aula ouvindo tudo que vocês estão pensando? É como se você estivesse falando em voz alta, atrapalha a minha aula, eu não consigo concentrar. É isso que eu estou falando para vocês. Eu não posso criar um campo de abertura onde eu fico ouvindo constantemente tudo o que vocês estão pensando. É como se eu começasse a dar aula e todos vocês estivessem conversando aí, em voz alta. Eu não consigo me concentrar para dar aula. Entendeu? Então, a gente tem que entender com profundidade o que é telepatia, como usar esse instrumento para não ficar maluco. Como usar, por isso que eles desenvolvem instrumentos. Quando ele quer conversar com você, ele abre o canal e fala com você, porque tem que ter aparelho. Quando ele vai para você não ficar louco. Ele pode simplesmente chegar e abrir você, para você ficar ouvindo tudo tal. Né? Às vezes, ele coloca um instrumento aqui em você para ajudar, aí eu olho para você, é como se eu abrisse uma porta, aí eu começo a ouvir coisas sabe, da pessoa. Mas aí, né, é uma das coisas que eticamente, eu jamais faço. Porque você tem ética, você não pode entrar no universo da pessoa. O universo é dela. Os segredos são dela. As coisas são delas. Eu não tenho o direito de ficar invadindo as pessoas. E também nem quero, só tem merda. Eu vou ficar me preocupando com o pensamento, com as dificuldades do outro. É outro, é do outro. É dele, é dele. Só confusão. É só confusão. Você vai arrumar sarna para você se coçar. Já não basta a minha, né? Vida, que é uma dor de cabeça que eu vou carregar dos outros. É, vai para o psiquiatra, por isso que tem que ter um equilíbrio. Como o senhor conseguiu fazer o treinamento para identificar quem é espírito ou ser humano? Com o tempo você aprende. Todo mundo aprende. Fica tranquilo que todo mundo aprende. Uma vez eu vi dois espíritos falando, mas era só os espíritos. Os encarnados não tinham conhecimento. Eu ouvia e via eles falando, mas as pessoas não mexiam a boca. Os espíritos estavam levitando. Dá para você falar algo sobre o que eu vi? Ele viu dois espíritos conversando, mas não mexia a boca. Então ele só escutava, porque eles estavam falando telepaticamente, não precisa mexer a boca. Mexer a boca é um ato puramente mecânico aqui da nossa. Eu tenho que movimentar ar. Então, você não fala de boca fechada, porque o som que o teu ouvido escuta, ele é uma vibração mecânica do ar. As minhas cordas vocais vibram o ar e ele vai e chega até o teu ouvido. Né? O espírito, como a comunicação é por outro mecanismo que não é, então ele não precisa mexer a boca. Fica assim. Fala. Uhum. Não sei se é. É complicado, não, mas assim, por isso telepatia não é uma coisa simples. Não é só começar a ouvir. Tem uma série de aprendizado que vai vir junto com. É como se você começasse, um surdo mudo, começasse a falar de uma hora para outra. Né? Você sabe que todo surdo, né, ele vira mudo. Sabia? Porque o surdo, ele não ouve o som. Como é que ele vai falar algo que ele não ouve? Ele não está em parâmetro de comparação. Embora ele não seja mudo. Você não consegue ensinar ele a falar. Ele fica fazendo. Ele produz som. Mas como ele nunca ouviu nenhuma palavra, nenhum som, ele não sabe imitar a voz. É nem o papagaio. O papagaio fala, mas ele não sabe o que ele está falando. O papagaio, ele não tem noção do que ele está falando. Ele só decorou o som. Né? Entendeu? Essas coisas são interessantes, né? Do surdo,
que se torna, que não sabe falar. É porque ele não tem parâmetros para criar uma linguagem. Né? Então, nós imitamos, né? Nós escutamos uns sons e procuramos imitar aquele som. Linguagem é imitação. Né? Linguagem, e todas as raças do mundo criam sons para imitação. Então, lá, o americano, vê o cavalo. Horse, horse. Esse som se associa a cavalo. Aqui no Brasil, cavalo, cavalo. Então, nós vamos associando esse som a cavalo. Por isso que tem 1 milhão de línguas na Terra. Que cada lugar, os caras criaram a sua própria padrão de sonoro para identificar as coisas. Aí vira essa merda, a Torre de Babel. Mas é claro que dá para criar padrões universais. Não tenha dúvida. Criar é só basear em outras coisas que não seja... É só a gente ter o conhecimento comum. A gente tem que ter o conhecimento comum. E todo o planeta inteiro vai falar uma única língua. Uma necessidade. Né? Que a gente não convive. A gente até brinca, né? Pô, uma criancinha de 3 anos fala inglês fluentemente e eu com 30 não falo. É muito mais fácil falar do que escrever. Pode ter certeza. O dia que vocês forem aprender uma língua, é muito mais fácil aprender a falar primeiro do que escrever primeiro. Escrever tem um monte de regra, acento, tem um monte de merda, né? Falar, fala de qualquer jeito, ninguém entende você. Muitos têm medo de abrir canais de contato com o astral, tipo terceira visão. Uma vez que tudo é compatibilidade vibratória, o lance então é elevar a vibração para não sofrer ataques do astral inferior. Você tem que sempre ter uma boa egrégore, né? Uma boa egrégore que te acompanha, né? Aí não tem problema. A gente anda. Aquela velha história, você não vai subir o morro do Rio de Janeiro agora. Você não tem o que fazer lá. Vai lá, você tem que botar tiro na tua orelha, território deles, porra. Umbral é a mesma coisa, você não vai em determinados lugares. Por isso que não dá para ir lá no Rancho Skinwalker, entrar lá. Você está entrando no lugar lá que vão meter o pé na sua orelha. É uma cidade umbralina construída. Eles estão no meio de uma cidade umbralina. Os espíritos vão cair de pau em cima dos caras. E são espíritos densos, as pessoas começam a passar mal, ficam doentes, começam a aparecer efeitos físicos, né? Isso aí começa a aparecer mesmo, porque é muito intenso o negócio ali, é muito denso. E é patrulhado por tecnologias avançadas também. Por isso que tem que aparecer luzes e tal, sabe? Porque além de ser uma cidade umbralina, é patrulhada e controlada pelas potências maiores. Então vai ter de tudo ali, né? Eu achei muito engraçado o dia que eles levaram um pajé índio, para ver o que estava acontecendo ali, né? Ele sentou 5 minutos e levantou e saiu correndo. Pega de demônio, que só tem demônio. É claro que tem, né? Você tem que vir em cima dele, né? Aqueles bichos feios, né? Bicho feio. Então, é aquela velha história. Cada um no seu lugar, cada um atrai aquilo que vibra. É simples isso. Nos centros espíritas, são poucos médiuns que veem espírito. E quando o médium vê, ninguém acredita. Isso é normal? Claro que é normal. Numa terra de cego, quem tem olho é rei. Né? Como é que você vai mostrar para os outros, provar para o outro que você está vendo o espírito? Tudo depende se o espírito quer provar. Né? Por exemplo, quando chegou aqueles dois, até tá o vídeo do Divaldo, né? Você pode assistir na internet. Quando chegou 2 ateus, fervorosos, um psiquiatra, mais materialista, mais ateu, e a esposa, psicóloga, ateia. Porque tinha morrido um filho dele e eles queriam informação. Né? Mas já chegou não acreditando, né? Então ele vai acreditar que ele está vendo espírito. Então você tem que dar um jeito de provar para ele. E o Divaldo, como era um médium bom, porque se você for médium meia boca, você não consegue provar nada para ninguém. 2, você pode ser um médium perfeito, mas o espírito tem que ajudar. Ele tem que querer, o plano astral tem que querer, tem que dar essa ordem. Por exemplo, vamos supor, você chega aqui diante de mim e eu falo, olha, tem o teu pai está aqui do teu lado, ele está falando que é teu pai. Mas ele tem que falar que é teu pai. Agora, como é que eu vou convencer que eu estou vendo teu pai, você?
ele vai ter que falar alguma coisa para mim que só você sabe. Que eu não sei. Agora, então por isso que eu tenho bem a colaboração dele. Se ele colaborar, a gente pode convencer você de que ele está aí. Né? Foi o caso do Divaldo, né? O menino contou outra história. O seu filho se suicidou, né? Aí o cara começa a entrar na verdade do negócio. E agora? Tem um filme tem é um seriado na TLC, chama A Médium, americana. É uma loira americana que ela tem umas captação assim. Já viu? É um seriado é documentário mesmo. Ela consulta, o pessoal, ela cobra tal, sabe? Ela é uma gordinha, loirinha e tal. Já viu? Então as pessoas sentam e ela começa. Olha, tem um espírito assim do meu lado, e assim, ela vai falando. Agora, até que ponto ela vê, até que ponto não é uma armação, aí eu já não sei. Né? Porque você tem que estar junto para ver. Né? Mas tem médiuns bons, isso não há dúvida nenhuma. Eu já tive eu já tive com um médium, fala pra você, cara. Você vê o Gaspareto mesmo. Eu tive muito perto do Gaspareto, muitas vezes. A arte de incorporação do Gaspareto é algo inimaginável. Né? Entendeu? Dr. Fritz fazendo curas mediúnicas, né? Chico Xavier fazendo suas psicografias. Né? Então, quando você pega um médium, por exemplo, como o Divaldo, vai lá na Alemanha, incorpora e faz uma palestra em alemão. Amanhã nós vamos falar de incorporação. Né? É outra história. Aí você entende que o médium é um médium mesmo, é um fenômeno. Sabe? Prova. Né? É engraçado quando o velho Tang vem falar comigo, ele não fala português direito. Ele fala todo truncado o português. Ele não conjuga os verbos. Ele não tem a ligação, ele não usa os termos de ligação. Você sabe que uma das maiores dificuldades para quem não sabe a língua portuguesa um chinês chamado Velho Tang. É que vocês nunca viram ele falar. Ele nunca veio comunicar com vocês até agora. Certo? Você tem o Shang Li fala um português perfeito. O mestre Quan fala um português perfeito, mas mais calmo. Aquele outro chinês, o Rai Von Tal, todos eles falam português bem. O que veio semana passada também fala português bem. Mas o Velho Tang não fala. Não, ele fala todo truncado. Ele não consegue ligar as frases, não consegue conjugar verbo. Né? É uma dificuldade. A língua chinesa é muito diferente da nossa. O cara tem que estudar muito para falar fluentemente. Também não. Lá é ruim. Tudo é dificuldade. Você tem que estudar muito a língua para você ficar bom. Certo? Você fica bom, mas você tem que ficar muito tempo naquele país, ouvindo, falando, conversando. A gente aprende. Aprende a ter sotaque. Né? O Gilson, por exemplo, que era o médico aqui, né? Ele foi para os Estados Unidos, ninguém falava que ele era brasileiro. Todo mundo achava que ele era americano. Ele falava tão fluentemente o inglês que ninguém achava que ele era estrangeiro. Ele poderia até fazer sotaque sulista. Né? Então é isso. Tem mais pergunta, Lu? Acabou? Então, pessoal, amanhã a gente volta e nós vamos conversar sobre incorporação mediúnica, tá? É isso aí. Namastê, muita paz, muita luz a todos.